servir a Deus ou ao dinheiro? E acumular dinheiro é errado? É pecado? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu vou usar aqui algumas citações da Bíblia, que é da onde eu tirei essas ideias e pensei sobre isso, porque eu tenho uma forma diferente de interpretar algumas coisas e eu percebo que muitos religiosos, cristãos, entendem isso como se fosse errado ter dinheiro. Bom, e a frase aparece 2 vezes na frase, segundo o Google, pelo que eu pesquisei aqui. Tem em Mateus 6:24 e Lucas 16:13. Em Mateus fala que ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Já em Lucas 16:13 ele fala: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bom, é a mesma coisa, né? Não sei por que tá em 2 lugares diferentes, mas tudo bem. Talvez seja um delírio do Google aqui, né? Da inteligência artificial. E bom, vamos lá. O que a gente pode tirar disso? Bom, o senso comum é de que ter dinheiro é errado. A impressão que dá é que as pessoas interpretam isso como é pecado acumular riqueza ao longo da vida. Você tem que fazer voto de pobreza. E tem outra frase que vai para esse caminho, que é Mateus 19:24, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E bom, eu não concordo muito com isso, porque é que a maioria das pessoas acha que acumular dinheiro é errado, que ser rico é errado, acumular riqueza ao longo da vida é errado, quando eu acho que essa, na verdade, é a verdadeira virtude. E quem acumula mais dinheiro ao longo da vida está mais próximo de Deus. E calma que eu vou explicar por quê. Bom, imagina 2 cenários. Um é de uma pessoa que gasta tudo que ganha e ela paga suas contas. Vamos pegar, por exemplo, aqui alguém da classe média. Essa pessoa paga suas contas e com o que sobra ela gasta com prazeres momentâneos e instantâneos. Ela provavelmente gasta com guloseimas, comidas, com roupas, com gastos desnecessários, mas que para ela é legal, é divertido. E aí nós temos outra pessoa que ganha a mesma quantidade, alguém da classe média também, por exemplo, que ganha a mesma quantidade de dinheiro, porém essa pessoa vive com bem menos e todo mês sobra um pouco de dinheiro. E o que ela faz? Ela guarda esse dinheiro, seja em Bitcoin, por exemplo, se ela é dos nossos que acompanha aqui, que compra Bitcoin e acumula em Bitcoin, beleza? Ou essa pessoa investe de forma tradicional, enfim. Nesse segundo caso, a pessoa se priva de alguns prazeres que ela poderia ter, ela tem uma qualidade de vida menor e ela aprendeu a viver com o simples, com o necessário e com o básico. O que acontece é que ela acumula dinheiro e o que sobra ela investe, e com o tempo essa pessoa passa a se tornar rica. Ela acumula riqueza. Se a gente interpretar de forma talvez equivocada, precipitada, o segundo cara é um pecador porque ele está servindo ao dinheiro, enquanto o segundo faz seu voto de pobreza e gasta o que tem e não acumula nada. Porém, o que é mais virtuoso? Alguém que se rende a prazeres momentâneos? Alguém que está o tempo inteiro gastando seu dinheiro de forma irresponsável? Essa primeira pessoa, por mais que seja pobre, ela está se rendendo a prazeres. Ela não está servindo a Deus necessariamente. No meu ponto de vista, a primeira pessoa, ela é mais serva do dinheiro do que a segunda. A primeira pessoa é mais serva do dinheiro do que a segunda, porque a primeira, como eu falei, ela tem a vontade de gastar todo o seu dinheiro. Quando ela vê um dinheiro, ela precisa usar. Isso é ser servo do dinheiro. Você está refém dele. Porque se você não controla o seu dinheiro, você é controlado por ele. Logo, você o serve. E o segundo, por mais que
dê valor ao dinheiro e valorize, ele provavelmente está desenvolvendo virtudes maiores do que o primeiro. O segundo, como eu disse, se abstém. Assim como Jesus passou 40 dias no deserto em jejum, eu não estou falando que esse cara passa fome, tá? Estou falando que provavelmente ele não vai gastar com tantos bens desnecessários, com guloseimas, com, sei lá, viagens que ele não precisava fazer, com itens de luxo, essas coisas. Esse cara, ele, pra mim, ele tá muito mais próximo de Deus, porque ele entendeu que o dinheiro é importante para alimentação, para viver, suprir a si mesmo, a sua família, e o restante ele guarda para o futuro. E aí vem uma outra citação da Bíblia, que talvez possa parecer até contraditória com essas outras, mas é uma passagem de... Deixa eu procurar aqui. Pelo que eu pesquisei, que está em Gênesis 41. Mas eu vi isso aí eu vou ser sincero, eu assistia novelas da Record na época e eu vi lá, eu descobri lá. Da história de José, que se tornou rei, ou algum líder lá do Egito, e ele teve um sonho, um presságio, que eles iam passar por 7 anos de azar, não azar, eles iam passar por 7 anos de fome. E aí, como ele sonhou isso, ele contou pro rei, e o rei ordenou que ele tomasse conta para resolver esse BO. E o que ele fez é que ele decidiu que 1/5 de toda a plantação do Egito seria guardada e poupada para esses dias em que não teria comida no Egito. Ou seja, não seria fértil para plantar e eles passariam por 7 anos de miséria. E isso nos mostra outro ponto de vista sobre o dinheiro, talvez. Aqui não fala exclusivamente sobre dinheiro, mas fala sobre recursos. E para mim a lição dessa passagem é que é interessante você guardar 1/5 do que você ganha, ou 20%, ou uma porcentagem qualquer que seja, para que você consiga se manter quando tiver pouco dinheiro. Logo, seria interessante você acumular uma parte. O que seria a famosa reserva de emergência, que os educadores financeiros falam muito aí. O que é servir o dinheiro? É acumular. E tem outro ponto também. Uma vez que um cristão ajuda o próximo e ama o próximo como a ti mesmo, quem vai conseguir ajudar mais? O cara que gasta tudo, que não sobra nada, quando alguém pedir alguma ajuda para ele não vai ter nada, ou a pessoa que acumula, o cara que acumula. Esse cara tem muito mais condições de ajudar, ele vai ter muito mais virtudes. Para mim, quando você entende o básico de educação financeira, aí você começa a estudar sobre economia, poupar, viver de forma minimalista, gastando como essencial. É muito mais virtuoso do que fazer um voto de pobreza e não fazer nada pelos outros. Até porque o capitalismo, uma vez que você quer enriquecer, você precisa ajudar pessoas. E para as pessoas te dar dinheiro, você precisa resolver algum problema delas, fornecer alguma solução, seja qualquer solução que for, independente de qual solução é. Então a segunda pessoa, se ela quiser mais dinheiro, ela vai servir ao próximo. Enquanto o segundo só vai pensar em si mesmo, é uma atitude meio egoísta, eu só quero focar no meu prazer, só quero focar em mim mesma. E eu não tô nem aí em deixar nada pro mundo. O segundo cara provavelmente vai deixar muito mais coisas no mundo, seja através de uma herança para suas futuras gerações, seja através de contribuir com algo bom pro mundo, criando soluções, como eu falei, ou coisas simples. E pra você, fez sentido isso que eu falei? Ou viajei, interpretei errado? Porque eu não sou nenhum intelectual da Bíblia. Eu simplesmente estou pensando e falando aqui de acordo com o que eu entendo e como eu refleti. Pra mim, acumular dinheiro é estar mais próximo de Deus.